O governador Bolsominion de Roraima, esse aqui é o governador de Roraima, também já pagou, faz um mês, 8 milhões para a mesma empresa para outros eventos. Então, este Bolsominion aqui tá aí, ao que tudo indica, superfaturando eventos e contratando esses eventos sem licitação de uma empresa que foi aberta em julho. A dona da empresa é uma mulher de 23 anos que cursa farmácia, ou seja, ela não é nem uma empresária, ela cursa farmácia. E aí, de repente, ela abre uma empresa de eventos e aí, de julho até novembro, quer dizer, em 5 meses, ela já faturou 23 milhões de reais. Olha, gênia dos negócios. E o evento teve a homenagem ao Arthur Lira e o show mais caro do evento é o show do bolsonarista Wesley Safadão. Aliás, o Wesley Safadão e o Arthur Lira estão assim, ó. Assim. O Arthur Lira descobriu uma coisa. Ele tinha muita grana, o Arthur Lira. Ele já foi acusado de rachadinhas, olha. Pra quem não sabe, o Arthur Lira é condenado em segunda instância, tá? Ele é ficha suja. Ele só tem mandato amparado numa liminar do STJ. Se essa liminar cai, o Arthur Lira perde o mandato. Esse é o Brasil. O cara condenado, ficha suja, tá lá causando estragos em Brasília. E o Arthur Lira foi condenado por rachadinha. Então eu posso falar, ele cometeu criminoso, corrupto, ele cometeu crime de rachadinha, o mesmo do Flávio Bolsonaro. Ele foi pego por esse crime em 2006. Então imagina o tanto de coisa que esse cara fez de lá pra cá. Só que o cara que começa a pegar dinheiro público, dou o exemplo do Flávio Bolsonaro aí, tem que lavar o dinheiro. O Flávio Bolsonaro tá aí com um problemão que o ex-sócio dele tá cobrando dele quase 2 milhões de reais aí da loja de chocolates que ele usava, segundo o Ministério Público, para lavar dinheiro também de rachadinhas. O Arthur Lira descobriu que fazendas e gado é um negócio muito bom. Muito, muito bom mesmo. Por quê? Porque gado é uma coisa que não tem assim um valor, tem obviamente valor de mercado, algumas coisas são tabeladas, mas tem um valor assim que pode ser muito alto para um gado, sendo que na verdade não vale tudo aquilo. Não é uma coisa lógica, não é uma ciência lógica o valor de mercado de um boi, de um cavalo. Então, o Arthur Lira percebeu isso e ele passou a comprar inúmeras fazendas, muitas delas não estão nem declaradas. E é muita grana mesmo, que você fala, pô, esse cara com o rendimento de deputado dele não tem como ele tem uma fortuna tão grande. Por quê? Porque ele diz que as fazendas é quem estão lucrando. Não é que ele está pegando dinheiro público daqui e dali. Não, jamais. Aqueles 4 milhões que acharam no cofre ali do amigo dele, pô, aquilo não é dinheiro público, gente, pô. São as fazendas que estão lucrando, pô. Então, o Arthur Lira, ele passou a ser aí um dos principais amigos aí dos grandes bilionários empresários do agronegócio. E o Wesley Safadão, assim como muitos cantores sertanejos bolsonaristas, tem ligações com esses empresários, porque, para quem não sabe, esses empresários são quem bancam os sertanejos. Você vai na lista do Spotify Brasil, vai lá no top, e às vezes tem, de 10 músicas, tem 7 sertanejos, você vai numa rádio só toca sertanejo, é porque os empresários pagam. Eu cheguei a mostrar aqui, faz um ano mais ou menos, um vídeo da ex-empresária da Anitta, dizendo que esses empresários aí, eles não apenas pagam pra rádio tocar só sertanejo, não, eles pagam para tocar o empresário deles e pagam para não tocar outros gêneros. Pagam extra. Não toque funk, não toca rock and roll, não toca nada. As pessoas têm que... Eles sabem... Tem muitos estudos psicológicos. As pessoas têm memória emocional com a música. Então, se tá tocando só sertanejo e acontece alguma coisa boa, você associa aquela música àquele momento bom. E muitas vezes, algumas pessoas vão lembrar, olha, a música do meu casamento, a música do meu primeiro beijo com tal pessoa. Ok, mas muitas vezes essa associação vem de maneira que você não percebe. O seu cérebro associa aquela música a algo bom, você nem sabe o quê. E aí, de maneira inconsciente. E aí, o que acontece? Eles sabem, se tocar só aquilo, as pessoas vão começar a gostar daquilo. Também tem estudos que mostram que se você escutar uma determinada música inúmeras vezes, tem uma chance enorme, há exceções, uma chance enorme de você passar a gostar daquela música. Exatamente por essa associação que você faz inconscientemente. Pois bem, então, esses cantores, você vê que eles são todos bolsominions, porque eles são instruídos a serem bolsominions. Se o chefe deles, quem paga aí para eles serem milionários, começar a dizer, você tem que apoiar o Lula, mas não tenha dúvida, na hora eles passam a apoiar o Lula. Esses bolsominions passaram até aí muito contato com políticos. O Wesley Safadão, ele fez um cruzeiro do Wesley Safadão esse ano, e o convidado de luxo, de honra, foi justo o Arthur Lira. Depois, o Wesley Safadão fez um leilão na semana passada. Ele fez leilão de gado, ele também está entrando agora no negócio de comprar gado
E o Arthur Lira comprou por 200 mil reais, olha só. O Arthur Lira comprou um cavalo aí de 200 mil reais. Esse cavalo aqui, ó, foi comprado pelo Arthur Lira. 200 mil reais ele comprou do amigo dele, Wesley Safadão. O nome é WS Príncipe Gunner. WS é de Wesley Safadão. Foi o terceiro animal comprado para o Aras de Arthur Lira desde o começo do ano. Então agora ele está investindo também, além de gado, em cavalos caríssimos. Então se ele paga 200 mil num cavalo, já já ele começa a declarar: nossa, esse cavalo me deu um lucro enorme, nossa, estou ganhando milhões com esse cavalo, viu? Milhões. Não é que eu estou pegando dinheiro de lá, não, é o cavalo que está me dando lucro. Pô, peraí, né? E aí, diante de tudo isso, vão a essa festa em Roraima. O Lira foi lá homenageado. Aí o governador entregou para ele, depois ele foi lá na festa, ficou lá na feira agropecuária que custou 17 milhões e tudo mais. Só que aí o Tribunal de Contas do Estado de Roraima foi acionado e fez um relatório dizendo: ó, peraí, tá errado. A empresa aberta em julho já fechou 2 contratos aí multimilionários, né? Que Roraima é o estado mais rico do país, o estado mais populoso, que você fala, 23 milhões a mais ou a menos para fazer um evento não é nada. Não. Roraima não é tão rico assim. Para você ter uma ideia, no dia 30 de outubro, o governador de Roraima assinou um decreto dizendo que vai ter que ter agora austeridade nas contas do estado. Ou seja, o estado de Roraima vai ter que parar de investir. Então não vai mais ter investimento em infraestrutura, em moradia, em educação, em nada. Sabe por quê? Porque Roraima não está com as contas em dia com o governo federal. Então, para não entrar em calote de alguns devimentos que tem ao governo federal, devimentos foi fogo, hein? Débitos que tem com o governo federal, Roraima tem que parar de investir. É praticamente uma lei de teto de gastos por decreto lá em Roraima. Mas tem 23 milhões para fazer 2 eventos. Para você ter ideia, eu lembro que na época da CPI da Covid, eu falava de um escândalo de um outro aí, do partido do Arthur Lira, um deputado lá de Maringá, não é o Sérgio Moro não, que para roubar dinheiro do Bolsolão, ele pegou 30 milhões de emenda para fazer um mega centro de convenções lá em Maringá. E o centro de convenções jamais saiu do papel. Então 30 milhões aí que ele pegou. Veja, se ele tivesse feito o centro de convenções, ou se em algum momento for feito, você fala, 30 milhões, o cara superfaturou e tal, mas tem um centro de convenções na cidade agora. Nesse caso, você está falando de um estado que está para entrar em dívida e que está parando de investir e que gasta 23 milhões, mas não vai ter um centro de convenções lá depois não. Num evento, acabou o evento, foi o dinheiro. Foi o dinheiro pro Beleléu. Cadê o dinheiro? Não volta mais. E não é que você vai falar, nossa, mas é um evento e vai trazer muito turista, vai trazer não sei o quê, porque uma coisa você fala, nossa, conta simples, matemática simples. Vou gastar 23 milhões num evento, mas virão sei lá quantas dezenas de milhares de turistas, esses turistas vão gastar muito, vai movimentar o comércio e em impostos dessa gastança dos turistas, os cofres públicos vão recuperar aí parte do dinheiro ou todo o dinheiro. É capaz do evento dar lucro para os cofres públicos. Dá um exemplo. O exemplo que os bolsominions foram contra, chega até a ver gente de esquerda contra. A Copa do Mundo de 2014 custou 17 bilhões e deu ao Brasil um lucro de 111 bilhões. Você fala, é um evento que se paga. Você gasta 17 e ganha 111. Fora a movimentação do comércio, 111 de impostos. Fora a movimentação do comércio, empregos gerados indiretamente, etc, etc. Tá bom. Agora você gasta 23 milhões para um evento que dá quase o turismo que foi lá, Arthur Lira. Que é só para fazer ali, para falar, olha, eu, governador, estou trazendo os cantores famosos aqui. E só o Wesley Safadão vai ganhar por um showzinho de 2 horas 950 mil reais. Agora eu te pergunto, se não tiver prefeitura pagando para esses caras 800, 900, 1 milhão de reais, esses caras conseguem vender ingresso, organização toda do evento, vender ingresso, pagar todos os custos do evento, tem conta de luz, tem custo dos telões, do show, tem o marketing para as pessoas ficarem sabendo, todos os funcionários envolvidos, a segurança e tudo mais, eles conseguem fazer isso e ter lucro e sobrar 950 mil de cachê para o cantor? Será que consegue? Eu peço aí sua inscrição no canal, veremos aí o que vai acontecer com o governador Bolsonaro de Roraima e com o Arthur Lira. O Wesley Safadão até então, você pode falar, é imoral, mas não tem crime do Wesley, né? Amigo de criminoso, criminoso nem sempre, não sabemos.
Mas o Lira e o governador aí de Roraima, Bolsonaro, que se cuidem, viu? Falou!